Pessoal, bom dia para todo mundo. Vindo aqui para fazer aí uma revisão com vocês agora sobre a estética do humanismo, que é a estética posterior ao trovadorismo medieval, ainda no período da Idade Média, já no final da Idade Média. E eu estou usando agora esse recurso aqui de exposição para você perceber a organização de ideias e, quem sabe, também tomar esse registro dessa anotação para que isso sirva de resgate dessa revisão quando você precisar. Então, estou considerando aqui 4 elementos: o contexto do humanismo, as características dessa estética, a forma como ela se expressa e como isso acontece em Portugal, que é sempre o nosso grande interesse por conta da questão do estudo da literatura portuguesa. Então, gente, retomando, que é uma revisão, esse contexto é o fim da Idade Média, isso está rolando ali final do século XIII, entrando no século XIV, essa situação que a gente chama de cultura humanista, isso muito por conta do que vem ocorrendo desde a Baixa Idade Média, a retomada da vida urbana, a reativação do comércio, o surgimento da burguesia como um grupo influente na questão econômica da atividade comercial, pelo menos nesses espaços urbanos, e esse mesmo grupo social também pleiteando aí um espaço na sociedade que veio através da cultura, reconhecimento de importância, de status. Daí vocês devem lembrar, inclusive, a prática do mecenato, que muitos burgueses passaram, não somente a burguesia, né, alguns nobres, até a própria igreja, os papas, mas muitos burgueses passaram a financiar artistas, né, bancar alguns artistas, porque isso trazia esse reconhecimento de importância, de status dentro do campo cultural. E com isso, uma visão de mundo. Você deve lembrar que essa atividade comercial, ela conecta pessoas e lugares diferentes, então você tem uma dinamização de pensamento, de ideias, que vai aos poucos rompendo aquela crosta do pensamento teocêntrico e vai retomando uma visão que era comum na antiguidade, do uso da razão, da interpretação racional da realidade, não mais pautada numa autoridade religiosa, como ficou muito marcado na cultura do medievo, mas agora uma visão mais racionalista. Então, essas características você vai perceber justamente quando esse movimento vai se consolidando. Uma forte tendência antropocêntrica, ou seja, como eu falei, aquela crosta teocêntrica vai se quebrando e a referência ao homem como intérprete do mundo, da vida, da realidade, e isso, usando a sua capacidade racional, vai se tornando um discurso cada vez mais intensificado. A ideia de que a cultura clássica ela conseguia resgatar melhor essa referência do pensamento racional, também volta a fazer os clássicos serem conhecidos, admirados, trabalhados, traduzidos. Aristóteles é redescoberto, inclusive através da cultura árabe, nesse período da Baixa Idade Média. Então você tem um novo dinamismo urbano, comercial, social e também intelectual. E nesse novo dinamismo intelectual, essa ênfase no humano, né? Naquilo que o ser humano é capaz de ver, de fazer, de realizar, de conhecer por si próprio. Daí a ideia de cultura humanista, porque dá essa ênfase no ser humano. E também esse processo na arte da individualização, tanto o artista agora se reconhece como um indivíduo, ele não é mais um servo da igreja, ele não mais produz para a a direção religiosa, mas ele se realiza e ele tem algum tipo de mérito com aquela produção artística, como também na própria projeção das artes. Você vê isso muito na pintura do Giotto, já a ideia de tentar colocar ali nas personagens retratadas expressões que mostrem essa individualidade, que mostra o ser humano nesse aspecto individual, né? Personagens com características próprias e não aqueles estereótipos padrões que já vinham da arte medieval. Essa expressão, então, do humanismo, ela vai se dar com esses agentes, né? Ou seja, que elementos agem, né? Quais são os elementos que, de fato, atuam para que essa arte, que esse modelo consiga se consolidar. Então, nós temos que considerar, em meados do século XV, a invenção da imprensa pelo Gutenberg, que permite aí uma produção em muito maior quantidade de textos escritos, que até era uma grande novidade, foi uma grande revolução a criação da imprensa. Essa nobreza ainda atuando, mas já também a burguesia
agora demandando outros tipos de conhecimentos e de textos e de leituras, então você tem uma ampliação do público. Não dá para dizer, obviamente, que a literatura se torna algo de acesso popular, mas dá para dizer que o público se amplia com essa percepção da burguesia de que esse contato com a arte, com a literatura, dá um ar de sofisticação, de refinamento, que era importante na sua confirmação de status social. E também a linguagem, né, principalmente na poesia, vai começar a trazer o soneto, vai se tornar a grande referência do modelo de composição poética, e muito o uso da metonímia. Nesse momento humanista, você vê muitos sonetos fazendo referência àquela ideia de uma parte para representar o todo. Né? Geralmente com a amada se falava dos olhos, né? Os olhos representavam a pessoa toda que se amava, então, que era amada. Então você vai ter também esse uso da metonímia nesse processo de composição literária. Mais uma vez, essa produção artístico-literária com forte tendência antropocêntrica, com forte apelo à razão, com muita influência dos textos clássicos, né? Fala clássico sempre antiguidade greco-romana, e tendo como expoentes o Petrarca e o Dante. Petrarca na poesia, inclusive dos sonetos, e o Dante, acho que todo mundo tem essa referência, conhecimento geral, da produção de uma das grandes obras clássicas da Baixa Idade Média do século XIV, que é a Divina Comédia, onde ele retrata ali uma busca espiritual que o leva do inferno ao paraíso, né? Sendo que ali uma série de valores dessa cultura clássica são expressas, né? Uma série de elementos que mostram humanidade são vistas, então ele simboliza bem esse conceito humanista da Baixa Idade Média. Vale lembrar que, apesar de o tema parecer ser um tema religioso cristão, porque ele vai passear nas três esferas do mundo espiritual, conforme a fé cristã entende o mundo do porvir, céu, purgatório e paraíso, essa viagem é iniciada ele tendo como Cicerone, tendo como o seu guia Virgílio. Né? Ele não tem um santo católico, ele não tem Jesus ou Maria ou um anjo, ele tem um nome clássico da literatura romana. E aí você vê também essa ideia da metonímia, porque o Virgílio representa justamente toda essa herança clássica que vai sendo, mais uma vez agora, retomada, valorizada, prestigiada e trazida para o campo da cultura europeia na Baixa Idade Média. Em Portugal, essa tendência do humanismo ela se consolida de fato no século XV. Nós temos a figura do Fernão Lopes na prosa. Fernão Lopes é sempre lembrado como o seu primeiro nome do humanismo português, porque ele, quando foi nomeado para ser o guardador da Torre do Tombo, que era o arquivo, né, dos documentos da história portuguesa, ele, de posse daqueles documentos, também escreveu 3 crônicas, rei Dom Pedro, Dom João, Dom Fernando. E nessas crônicas, né, nesses relatos de governo, se percebia já um aspecto mais narrativo, não só aquele registro frio, seco, mas ele tentou dar um tom de narrativa, de uma história sendo contada, e também trouxe a figura do povo para esse cenário. Porque até então as crônicas falavam só dos reis e dos seus tratados e das suas guerras e dos seus acordos e dos seus casamentos, e não falava do povo, da sociedade. Ele faz muito isso, tem um trecho clássico, quando ele fala do rei Dom Pedro, no século XIV, né, como Dom Pedro chegava numa comunidade e o povo saía para folgar, para se alegrar com a presença do rei, e ele fala das danças, das músicas. Então, esse tipo de aparição do povo não acontecia. E aí, portanto, se percebe esse aspecto humano da sociedade, mesmo, claro, né, que como coadjuvante, mas coisa que até então nem acontecia. E uma curiosidade, você deve lembrar, esse relato do primeiro monarca que ele faz do Dom Pedro é o Dom Pedro que fez a Inês rainha depois de morta, né, da nossa expressão agora é tarde, Inês é morta, é da história do monarca Dom Pedro, relatado pelo Fernão Lopes. Então você tem Fernão Lopes considerado como o marco inicial do humanismo em Portugal, isso é 1434, basicamente, então, entrando no século XV, o humanismo em Portugal, assim, aquela ideia do primeiro texto que nós temos, onde essa característica aparece,
são nas crônicas do Fernão Lopes. E na poesia, você vai ter uma variação da poesia em relação à poesia medieval, chamada ainda de palaciana, porque ela ainda está muito centralizada ali no espaço do palácio, da corte, da elite social, da nobreza. Nós já temos uma separação do poema e da música, então vai surgir um conceito, até por conta da escrita possível de ser reproduzida com a imprensa, de que o texto escrito é uma coisa diferente da oralidade que era feita com as cantigas, por exemplo. Então não é que deixa de haver música, é claro que a música sempre existiu e sempre vai existir, mas é que agora há uma distinção, né? Uma coisa é uma produção musical, outra coisa é o poema, até porque com um texto impresso, possível de ser facilmente levado de um canto ao outro, aquela dependência da oralidade, que é muito presa à necessidade da rima, de uma métrica relativamente curta, né, para a memorização poder trabalhar bem, isso se rompe. Então você vai ter uma variação de métricas e de rimas um pouco mais sofisticadas por conta dessa distinção do poema e da música. O amor humanista nos poemas é menos idealizado. Agora, ao contrário daquela cantiga de amor, onde a mulher nunca era acessível, você tem uma mulher mais acessível, mais próxima, mais possível, né? Umas expressões que mostram essa proximidade, como meu bem, que não era imaginável numa cantiga de amor, agora é possível no poema humanista. E surgem também algumas formas fixas. Isso aqui envolve uma especificidade que não é interessante agora. Você tem que lembrar que nesse período do humanismo você tem a trova, o vilancete, a cantiga, a esparsa, que são modelos pré-definidos de composição poética, como é o soneto, por exemplo, e que no período humanista foram feitas, né, várias peças, vários poemas, muitos deles com aquele chamado mote, que era tipo um verso introdutório que dava a ideia geral e depois as estrofes seguintes vinham desenvolvendo o mote principal. E no teatro português, grande nome do teatro, Gil Vicente, não é o único nome, mas é o grande nome por conta da enorme produção que ele realizou, acabou virando uma espécie de teatrólogo oficial da corte, depois que ele apresentou o monólogo do vaqueiro para parabenizar o nascimento ali do infante, do príncipe, caiu nas graças da corte, tornou-se, no início do século XVI, um grande expoente do teatro português. Os autos e as farsas dele são relatados e conhecidos até hoje. Entre os autos, a trilogia das barcas, que todo mundo lembra logo, e a primeira, que é a mais conhecida, Auto da Barca do Inferno, uma estrutura simples de produção teatral, com aquelas ideias típicas do Auto, né, as personagens alegóricas, elas têm um nome de identificação, mas elas são muito mais uma representação de tipos e grupos sociais. E as farsas, como No Velho da Horta ou a farsa de Inês Pereira, que são peças mais cômicas. Aqui o Auto é sempre uma peça, apesar de ter comicidade, ela tem um tom religioso muito forte, muito preponderante, né, muito a ideia do combate do bem com o mal, de seguir o caminho ético, que é o caminho que a igreja ensina. Lembre que o Gil Vicente era religioso, mesmo que você veja ele colocando nas peças que ele compõe algum membro do clero, algum frei, algum frade com um comportamento vicioso, é sempre o indivíduo, não é a instituição, a igreja. Ele nunca questiona, nunca critica a igreja como instituição, ele critica indivíduos que acabam se distanciando do que deveria ser seu comportamento exemplar. E enquanto esses autos têm esse tom mais religioso, ético, né, moral, seguindo a moralidade católica, a farsa já é uma peça de tom mais crítico, mais cômico, geralmente tratando de comportamentos ou de situações de caráter popular do dia a dia, e também se tornaram uma grande vertente da produção vicentina. Então, jovens, é isso. Espero que com isso vocês tenham relembrado aí alguma coisa do humanismo e vamos seguindo para as nossas próximas revisões. Um grande abraço, valeu, obrigado a sua atenção, bom dia a todos.